Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação do fato relevante sobre a aquisição da Sirius Agro Brasil. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO Aurélio Pavinato e o nosso CFO e IRO Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por o padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia. Agradecemos a participação de todos nesse webinar, onde apresentamos os detalhes a respeito da aquisição da Sirius Agro Brasil Limitada. Nossa agenda de hoje vai percorrer os aspectos mais relevantes dessa operação, o valor da operação, característica da operação, arrendamentos dados, a transação com a Terros S.A., e a operação após a cisão parcial da Sirius e a entrega da estratégia. Então, vamos para o slide 4, por favor, onde vamos comentar sobre o valor da operação. A compra da Sirius Agro Brasil Limitada é a SLC Agrícola Centro-Oeste, subsidiária integral da SLC Agrícola. O valor da operação é de 135 milhões de dólares americanos, mais ou menos o capital de giro, menos a dívida líquida, com base no balanço a ser apurado em 30 de junho de 2025. Todas as máquinas e equipamentos utilizados na operação fazem parte dessa aquisição. O montante total será pago em 3 parcelas, sendo 60% na data do fechamento da aquisição, 20% em 30 de abril de 2026 e 20% em 30 de abril de 2027. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre as características da operação. A Sirius atua na produção de soja e milho e outras culturas, produtos agrícolas, bem como na criação de gado em sistema de integração lavoura-pecuária. A operação ela é 100% em áreas arrendadas, localizada nos estados do Maranhão, Piauí e Pará, totalizando aproximadamente 96 mil hectares físicos. No Maranhão, serão em torno de 68 mil hectares, no Piauí, 18 mil hectares e no Pará, 10 mil hectares. Algo deu errado. Parte dessas áreas tem aptidão para a realização de segunda safra, totalizando um potencial de em torno de 135 mil hectares plantados. Vamos avançar para o slide 6, onde apresentamos as informações relativas aos contratos de arrendamento. Os contratos de arrendamento possuem um custo médio anual pré-fixado de 9,3 sacas de soja por hectare, com prazo médio de 13 anos. Vamos para o slide 7 para explicarmos como fica a operação final de produção após a cisão parcial da Sirius. A SLC Agrícola vai operar
através de sua subsidiária integral, a SLC Agrícola Centro-Oeste, 63 mil hectares físicos, em torno de 100 mil hectares de área plantada. O plano de produção é de manter o plantio de soja e milho. O algodão será implantado a partir do terceiro ano de produção. A companhia assumirá a operação a partir de 1º de julho de 2025, data do closing. As máquinas e equipamentos pertinentes à operação dos 63 mil hectares físicos já estão inclusos no valor da transação. Em relação à operação com a Terros S.A., no slide 8, apresentamos um breve resumo. A companhia informa que, na hipótese de confirmação e fechamento do negócio, em torno de 33 mil hectares físicos já possuem proposta vinculante para aquisição dos direitos de operação pela Terros S.A., condição da transação. Essa operação deverá ser precedida de uma cisão parcial da Cientes Agro Brasil Limitada, a ser viabilizada precedidos dos eventos contratuais acordados. O valor aproximado dessa transação é de 192 milhões, mais ou menos o capital de giro. As máquinas e equipamentos pertinentes à operação dos 33 mil hectares físicos já estão inclusos no valor da transação. Agora podemos avançar para o slide 9, onde apresentamos os impactos dessa transação em relação à nossa estratégia. A nova operação permitirá um crescimento de 13% sobre a área plantada na safra 24-25 para a safra 25-26, mais uma entrega alinhada com a nossa estratégia de crescimento. Podemos avançar para o slide 10 para verificar os avanços em termos de diversificação estratégica do nosso portfólio de terras, o que contribui para dirimir riscos climáticos. Como podem verificar, incrementamos nossa posição no Maranhão e passamos a ter uma exposição no Pará. Para finalizar, podemos avançar para o slide 11, onde a companhia apresenta também a evolução do percentual de áreas arrendadas sob gestão, passando de 62% para 66,5% da área física. Em resumo, um crescimento em linha com nossos pilares da estratégia, com alocação de capital eficiente, buscando a maximização de valor para os nossos acionistas. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Pavinato. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos, por gentileza, que faça suas perguntas por escrito de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, por favor escrever sem microfone e câmera ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Nossa primeira pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Bom dia, Lucas. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir a sua pergunta. Olá, pessoal. Tudo bem? Bem, Lucas, bom dia. Bom dia. Bem, Pessoal, muito bem. parabéns aí pela transação. A minha primeira pergunta é se você já tem alguma estimativa de taxa interna de retorno, alguma métrica de retorno que vocês devem conseguir com essa transação. E se puderem passar para a gente alguma perspectiva de que tipo de produtividade que esse portfólio tem, principalmente na soja, e que, enfim, resultados vocês esperam alcançar. Vocês falaram, né, 13% de aumento de área, alguma expectativa de EBITDA que vocês podem gerar com esse portfólio novo. E a outra pergunta é sobre irrigação, se vocês acham que tem possibilidade no futuro de irrigação, né, parte desse portfólio, enfim, como é que
como é que vocês esperam crescer também no algodão? Enfim, por que 3 anos? Só para explicar um pouquinho o mix aí de algodão para frente. Então, obrigado. Obrigado pela pergunta, Lucas. Assim, essas áreas, todas elas são áreas já bem corrigidas. Então, a gente já vai iniciar a operação delas na expectativa de ter uma produtividade normal que nós temos atingido na SLC. Na prática, o histórico deles, da Cimes, tem sido de produtividades em linha com as produtividades que nós temos conseguido na região onde nós estamos localizados. Então, esse é o primeiro indicativo. A irrigação na região, inclusive tem um projeto hoje já desenvolvido na empresa para uma área pequena, em torno de 500 hectares, que a gente deverá dar continuidade, né? Mas é uma área limitada em termos de potencial para nós colocarmos irrigação. E em termos de culturas, o padrão ali daquela região do sul do Maranhão é o plantio de soja e milho segunda safra. O algodão, então, por que nós estamos colocando o algodão no terceiro ano? É dentro da nossa estratégia de investimento, nós temos outros projetos de algodão que nós vamos colocar este ano já, e o ano que vem, então, dentro da estratégia de investimento nosso, a gente, então, está contemplando que a gente começa nestas fazendas, instalar a algodoeira, e aí, com isso, plantar algodão em grande escala. Talvez comece plantando um algodão em pequena escala, beneficiando das algodeiras que nós temos nas nossas fazendas, que são vizinhas, né? Então, aí tem sinergia dessas fazendas que nós estamos assumindo agora em relação à nossa operação atual. Então, por isso que a gente colocou ali o algodão no terceiro ano somente, né? E sobre a TIR, quer falar aí sobre a TIR? Posso falar, a TIR, Lucas, a gente tem como objetivo sempre alcançar uma TIR de CDI mais 5, né? Então, esse projeto certamente ficou dentro desse padrão da companhia, que é buscar CDI mais 5. Logicamente, agora, a entrada do algodão, ela propicia esse resultado, né? Então, só fazendo soja e milho não seria possível, mas a entrada do algodão certamente vai impulsionar o resultado da companhia. E aí, até complemento, já que perguntou sobre EBITDA também, né? Historicamente, o EBITDA do algodão é R$7.000 por hectare, a soja é R$3.000 por hectare, e o milho alguma coisa em torno de R$1.000 por hectare. Esse é o histórico, né? Então, basicamente, não vai ser diferente essa região dos nossos históricos, até porque a gente atua, e aí já atua também no Maranhão e no agora Pará, sim, que é Maranhão, mas é pequeno, né? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Lucas. Obrigado, Lucas. Nossa próxima pergunta é do Guilherme Palhares, do Santander. Tudo bom? Bom dia, Palhares. Pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a pergunta, por favor. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir bem? Positivo, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Bom, um jogo rápido do meu lado aqui. Eu queria só entender um pouquinho da estruturação, só para ver se a gente realmente tem um entendimento correto, né? São 135 milhões de dólares. Isso já está líquido do 191 ou não? Só para ter certeza, do 191 milhões de reais, só para double check isso. Não. Então, O total é 135, aí obviamente vai dividir a empresa e vai dividir o valor. Então o valor que a SDC vai pagar vai ser o 135 menos o 191. tá, perfeito, Pavinato, obrigado. E nesse sentido, eu queria entender um pouquinho de vocês duas coisas. Se o contrato de 13 anos ele já tem alguma previsão de uma renovação automática ou não. E eu sei que talvez tenha algum determinado gatilho ou determinações nesse sentido. E um outro ponto, se vocês estão vendo alguma necessidade de investimento nessa operação. Você comentou, Pavinato, que é uma área já bastante madura, mas a gente sabe que, né, pelas entrevistas recentes aí da companhia, maquinário diferente do que vocês geralmente rodam, e também tem a questão do algodão. Então, só para entender o que vocês estão vendo aí de investimento necessário para fazer esse negócio acontecer dentro da mesma estrutura aí que a SLC geralmente roda em termos de produtividade, em termos de operação. Perfeito. Então, hoje é plantado soja e milho. Quando a gente pensa em algodão, sempre demanda algum capex adicional na parte de correção de solo.
os níveis de fertilidade para algodão são maiores, ou devem ser maiores do que os níveis de fertilidade para soja e milho. Então, a hora que entrar o algodão, a gente vai demandar algum capex. Na parte de máquinas, o nível de terceirização na parte de colheita da CIDS, ele é maior do que o que nós temos hoje atualmente na SLC Agrícola. Então, provavelmente, a gente vai ter algum investimento adicional em termos de máquinas. A parte de plantio já está contemplada e a parte de pulverização também. Talvez vai ter algum investimento adicional em termos de pulverização nas fazendas para enquadrar dentro do nosso sistema de gestão em termos de máquinas próprias e máquinas arrendadas. Na parte de infraestruturas de sedes, são sedes, depende da fazenda, feita com sede mais antiga, feita com sede mais nova, e então tem sempre algum ajuste de investimento que é feito na parte de estrutura de sede, né? Então, algum investimento haverá sim, de melhoria nas fazendas, né? E os contratos de arrendamentos, todos eles são proprietários que não operam, e já são contratos de longo prazo. Quem está operando tem direito de preferência na renovação. Então, a expectativa nossa que o portfólio todo, inclusive, não tem exceção, a gente consiga se manter operando as áreas por um período muito longo, renovando no seu vencimento. Perfeito, Pavinato. Bom dia, Ivo Gelain, Pavinato. Bom dia. Obrigado, Palhares. Nossa próxima pergunta é do Matheus Enfeld, do UBS. Bom dia, Matheus. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain. Obrigado pelo tempo, por pegar as perguntas. Acho que a gente falou de produtividade, de CAPEX, mas minha dúvida é se a formação de custo dessas áreas também tende a ser parecida com a formação de custo médio da companhia. E pensar para o resto do ano, só entender aqui se eu entendi direito o comentário do Pavinato, você tem espaço para crescer outras áreas além desses quase 100 hectares que vocês vão adicionar para 25, 26. E, desculpa, só um follow-up da pergunta do Palhares. O Renato comentou ali algumas necessidades potenciais de CAPEX, mas vocês têm alguma ideia do valor total, ordem de grandeza total, de como isso deve virar CAPEX de crescimento para essas áreas? São essas três, obrigado. Assim, elas são a estrutura de custos. São os 63 mil hectares que nós vamos operar, são 3 fazendas. Então, são fazendas grandes, no padrão que nós temos hoje, as fazendas da SLC. Hoje, o nosso tamanho médio de fazenda, pegando a primeira safra, é em torno de 20 mil hectares. Quando eu pego a primeira e a segunda safra, área plantada, nosso tamanho médio é em torno de 30, 31, 32 mil hectares. Então, neste caso, dos 100 mil hectares que nós vamos plantar, serão 3 fazendas. Então, serão, na média, nós estamos falando de 3 fazendas de 33 mil hectares. Então, a estrutura de custo dessas fazendas, ela deverá ser um custo muito similar ao custo que nós temos hoje nas operações que nós operamos, né? Perfeito. Sobre o CAPEX, com algodão é um CAPEX, sem algodão é outro. Sem algodão é o CAPEX de rotina, então vai ter algum CAPEX adicional que eu comentei de máquinas, basicamente, porque a parte de correção de solo já está bem contemplado, então é o CAPEX normal de manutenção. Sempre tu investe todo ano um CAPEX que a gente chama de manutenção. A cada 3, 4 anos tem que botar calcário no solo. Então você coloca ali, investe ali 400, 500 reais por hectare por ano em termos de CAPEX de manutenção, pensando em solo. E aí o CAPEX das máquinas aí depende
quantas máquinas a gente for comprar, e então ele poderá ter alguma variação, né? Em termos de montante de CAPEX. Acho que é isso, né? As duas perguntas. Se eu esqueci de uma. Não, acho que é isso. Crescimento. Crescimento. Crescimento, nós estamos anunciando hoje um crescimento de 100 mil hectares. Então, estamos entregando a meta desse ano, do ano que vem, né? Então, Sim. então a gente cresceu o ano que passou, o ano atual, na verdade, o ano atual a gente cresceu 60 mil hectares, né? Estamos aí anunciando agora um crescimento de mais 100 mil hectares, né? Bem neste momento em que o agro e os preços das commodities estão em patamares baixos, né? Então, a gente está conseguindo, no momento certo, crescer e efetivar esses projetos. E, obviamente, é um crescimento de 100 mil hectares, são 3 novas fazendas. Obviamente que o foco principal nosso nesse momento vai ser consolidar esse crescimento e buscando maximizar a eficiência, né? Essa vai ser a estratégia nesse momento em termos de crescimento. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Matheus. Nossa próxima pergunta é do Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Bom dia, Henrique, tudo bem? Por favor, abrir teu microfone e câmera e siga a sua pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain, obrigado por pegar minhas perguntas. Duas aqui que eu queria fazer. A primeira também só uma clarificação, mas os 100 mil hectares de área plantada total, eles já entram na safra 25-26 para vocês, né? Porque no anúncio ele vem... Então, tá claro. E a segunda, um pouco no tema de crescimento, né? Mas assim, acho que a mensagem para essa safra ficou muito clara. A dúvida é, vocês estão chegando agora, né, com um mix de área arrendada cada vez mais relevante, mas agora, né, passando um pouco até o 2/3, e sempre tem aquela discussão que é importante ter um share razoável de áreas próprias no portfólio pela resiliência de margem e pelos ativos que você tem dentro da empresa. A dúvida é quão confortável vocês estão com a composição do portfólio atual, né? Se faz sentido pensar nos próximos anos ou para frente algum crescimento de área própria para ter algum equilíbrio maior nisso, ou até quando que dá para crescer o mix de área arrendada? Obrigado. Assim, ó, Henrique, a estratégia nossa era justamente chegar em 1/3 de terras próprias e 2/3 de terras arrendadas. Hoje chegamos. Essa é a nossa estratégia, chegar nesse share, né? Então, como a gente pretende continuar arrendando áreas no futuro e continuar crescendo, a gente não descarta a possibilidade de comprar algum ativo eventualmente também, justamente para manter esse share no curto ou no médio prazo, né? Quando a gente pensa mais longo prazo, a gente visualiza que, e na medida que o mercado vai se consolidando, mais arrendamentos, menos operações em terras próprias, não, o mercado como um todo, não só a SLC, então a gente pode chegar lá na frente a ter 1/4 de terras próprias somente e 3/4 de terras arrendadas. Mas, no momento, o nosso foco é o 1/3. Por isso que a gente considera a possibilidade de comprar algum ativo também, para ao longo dos próximos anos manter esse share de 1/3 e 2/3. Tá ótimo, Pavinato. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Nossa próxima pergunta é do Tiago Duarte, do BTG Pactual. Bom dia, Tiago. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia. Prazer falar com vocês. Eu queria tocar acho que 2 pontos principais, né? Primeiro, sobre essas áreas adquiridas, né? O direito de exploração dessas áreas. Vocês já mencionaram que são áreas maduras, são áreas já produtivas, com potencial de fazer algodão. Mas quando a gente olha a produtividade de soja e milho, por exemplo,
milho talvez não dê para saber, mas na soja talvez já dê, né? Dessa safra 24, 25, está muito fora ou está parecido com aquilo que a gente vê de média para essas regiões, ou mesmo média para a SLC em termos de produtividade, só para confirmar um pouco a aptidão dessas áreas, como vocês já colocaram. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, Pavinato, quando você falou de sinergia, só para eu entender, vocês vão de fato adicionar 3 unidades produtivas à companhia, né? Não há intenção de unificar com alguma das fazendas que são próximas nessas regiões? Essa seria a segunda pergunta. E, na verdade, eu tenho uma terceira, que é um pouco nesse tópico do crescimento, né? Pensando mais a longo prazo, quase que uma provocação para vocês, né? O negócio que vocês estão construindo hoje, né? Vão chegar aí a próximo 850 mil hectares de área plantada por ano. Qual que vocês entendem que é o limite, né? No sentido de quanto de deseconomia de escala, ou em que ponto vocês entendem que o negócio de vocês pode começar a gerar algum tipo de deseconomia de escala, seja por complexidade, por extensão de área, pela heterogeneidade, né, das regiões que vocês estão operando, ou dá para continuar mirando, vamos mirar um dia, sei lá, médio prazo, longo prazo, cruzar a barreira de 1 milhão de hectares de área plantada, né? Mais para pensar o modelo de negócio como ele está hoje e o quão escalável ele ainda pode ser, na opinião de vocês. Seriam os 3 pontos. Obrigado. Perfeito, Thiago. Sobre as produtividades das áreas que estão sendo... Está colhendo agora, né? A safra 24 e 25, as produtividades que a síntese está obtendo, elas estão em linha com as produtividades que nós estamos obtendo na região. Então, essa é a referência que nós temos. Então, a gente está confortável. A gente vai já começar produzindo bem nessas fazendas, né? Sobre as sinergias, no momento, a gente pretende, então, continuar com a gestão independente das 3 unidades. Tem 2 unidades que são ali no sul do Maranhão e que a gente vai ter alguma sinergia quando nós entrar no algodão. Em termos de beneficiamento de algodoeira, a gente vai fazer ali uma sinergia entre as fazendas, provavelmente. Então, isso vai ser um benefício que nós vamos ter, o fato das fazendas serem muito próximas, né, das nossas fazendas atuais. Só para ficar claro para todo mundo, são 3 fazendas que nós vamos operar e 2 fazendas que vão sair, que vai no split, né? Então, que a Terras vai operar. Então, 2 fazendas, uma no Piauí e uma mais para o norte do Maranhão, menor. Então são o total do portfólio hoje são 5 fazendas, né? Então, nós vamos operar essas 3 que a gente está mencionando, que totalizam esses 100 mil hectares. Em termos de crescimento e potencial, limite de tamanho da empresa, o nosso modelo é assim, nós estamos hoje 23 fazendas, agora vai para 26 fazendas. São módulos de gestão bem independentes, né, em termos de gestão. Então, hoje nós temos uma diretoria de operações que tem 4 gerências regionais. Cada gerência regional cuida de 5, 6, 7 fazendas, e a gente adicionar mais uma gerência regional para cuidar de mais 5, 6, 7 fazendas é totalmente possível e viável. Então, na nossa visão, não tem um limitador, a empresa não pode operar mais que 800, mais que 900, mais que 1 milhão de hectares. Não pode. É tudo uma questão de estruturação de equipes e organização de organograma de operação. Porque as operações, elas são a nossa fazenda é a nossa fábrica, né? Então, cada fazenda é uma fábrica, tem um time, tem um gerente, tem uma equipe de coordenação e que faz a execução. Obviamente, o time corporativo que dá suporte, especialmente na parte de... Na verdade, nós temos hoje um time corporativo que dá suporte em todas as áreas, né? Desde o planejamento agrícola, mecanização, gestão de pessoas, tem coordenadores regionais de pessoas, segurança do trabalho. A gente tem um time corporativo, a parte de fertilidade de solo, né? Tem os especialistas em doenças, especialistas em pragas, os doutores em solo, doutores em
em entomologia e fitopatologia que dão suporte para as fazendas. Então, mesmo as fazendas novas que entram para a empresa, elas recebem um suporte muito forte do time corporativo, isso que dá conforto nós conseguir fazer a incorporação, nesse caso, de 3 fazendas, e conseguir manter o nível de eficiência da empresa, que é sempre o desafio nos mergers, né? E acquisitions, manter o nível de eficiência. A gente teve sucesso na incorporação da Terra Santa, então estamos na expectativa que a gente vai ter sucesso também aqui com essa incorporação dessas 3 novas fazendas, né? E pensando em futuro, novas fazendas, então, além de todo um time que nós temos, neste caso, está vindo todo um time já formado, gerentes de fazenda, agrônomos nas fazendas, então a gente incorpora todo o time. E a mensagem para o time todo da Syrentis é que a gente precisa de todos eles trabalhando conosco. A Syrentis hoje é uma empresa que está bem organizada e está com um time corporativo enxuto e está com um time otimizado nas fazendas. Então, a gente precisa do time todo, vai precisar do time todo que está na operação hoje conosco, né? Então, e além de, obviamente, então, alguma melhoria e evolução que a gente pretende fazer, nós temos todo o nosso time corporativo aí que vai dar suporte para essas melhorias e evoluções. Muito claro, obrigado, Pavinato. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta é do Pedro Gama, do Citi. Bom dia, Pedro. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e escrever sua pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, parabenizar pelo novo negócio aí. E, assim, a minha pergunta eu acho que é mais um follow-up, porque eu acredito que a maior parte já foi endereçada, mas queria entender um pouco melhor como é que vai ser o breakdown de culturas nas 3 fazendas. Eu entendi que o algodão vai entrar a partir do 3º ano, mas alguma dessas fazendas não vai ter potencial para fazer algodão e vai continuar no milho safrinha. Eu queria um pouco disso. E também entender se esses contratos de arrendamento ele tem alguma possibilidade de compra no final do contrato, da terra, no caso. Obrigado. Perfeito. Não, assim, as 3 fazendas têm potencial para algodão. Obviamente que o foco primeiro vai ser o algodão nas fazendas do Maranhão, as 2 fazendas do Maranhão, que elas são vizinhas, são muito próximas das fazendas atuais que nós operamos no Maranhão. Então, e ali, no caso ali, é algodão safra. Então, hoje, o que é plantado hoje? Soja em 100% das fazendas e o milho entra como segunda safra. Então, nós estamos falando de 63 mil hectares de soja e 35, 37 mil hectares de milho ou sorgo, que é uma opção também hoje, o sorgo lá no Maranhão, em função da Impasa estar instalando lá a indústria para produzir etanol de milho e de sorgo. Então toda a segunda safra entre o milho, né? E o algodão, obviamente, quando entrar o algodão, ele vai substituir a soja, né? Então entrou o algodão no lugar da soja e no lugar do milho. Quando planta o algodão, nesse caso, lá no Maranhão, seria uma cultura somente, né? E a outra pergunta, acabei anotando aqui. Se podemos comprar as terras. Ah, sim. Então, quando você arrenda uma terra, você tem direito de preferência. Se o proprietário for vender, o operador tem direito de preferência. E aí é valor de mercado. Então, basicamente, essa é a legislação do Brasil em termos de direito de preferência na aquisição da terra. Daí, né? Não, tá ótimo, ficou claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Pedro. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado por puxar a minha pergunta. Só 2 pontos bem rápidos aqui do meu lado para garantir que a gente não está perdendo nada. Das fazendas que a companhia vai ficar, das operações, são 2 no Maranhão, então, e uma no Pará. Né? Pelo que eu entendi, as que serão splitadas é uma ao norte do Maranhão
e a outra do Piauí, só queria confirmar isso. E aí eu queria Positivo, entender um Pedro. pouco. Positivo, Pedro, é isso aí. Beleza, obrigado, Pavinato. E aí, só para entender um pouco do racional, né, desse modelo de operação, por que foi feito dessa forma, por que não foi splitado antes, e até assim, se essas operações hoje elas têm o padrão de produtividade da SLC, por que não houve interesse em ficar com elas, né? Acho que é isso que a gente gostaria de entender um pouco mais. Esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho mais uma pergunta em relação ao valor final aqui, né? Acho que só para confirmar que eu entendi direito, o valor final ainda vai depender da necessidade de capital de giro e da dívida da adquirida que vai ser medida aí no próximo balanço. Se vocês têm algum acordo que pode ser esse valor final, algum tipo de estimativa. Essas são minhas perguntas. Obrigado. O split da empresa, isso foi uma condição de negociação que a gente fez com o parceiro que tá comprando essa parte, né? Então, foi olhando o portfólio, olhando as opções, olhando a sinergia, olhando a eficiência da operação, tudo isso a gente, então, acabou evoluindo essa negociação com esse parceiro, né? E sobre o valuation, o valor final, Ivo, resume para nós, então. O valuation, Pedro, é cedo para falar, né? Porque, logicamente, sim, o ano passado, como de conhecimento de todos, né, o Brasil perdeu soja, né? Consequentemente, a Celides também perdeu. Então, ela teve um período, assim, que certamente demandou mais caixa, né? Aumentou o endividamento ao longo de 2024, mas agora em 2025 ele vai colher bem soja. Então, ele deve aproveitar essa colheita de soja positiva e deve diminuir essa necessidade de endividamento. Então, é difícil para nós prever hoje. É por isso que a gente deixou em aberto essa situação. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia de valor, né? Vai variar talvez uns 10% desse montante que a gente falou, mas temos que aguardar agora o fechamento da safra, né? Da colheita, vai ter o milho também, para a gente poder efetivamente definir o valor a ser pago. Mas eu acredito que não varia muito mais que 10%. Tá claro. Beleza. Super obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta é da Júlia Riso, do Morgan Stanley. Bom dia, Júlia, tudo bem? Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e siga a sua pergunta. Uma pendurez, vamos esperar um minuto. Tá. Vamos passar para a próxima pergunta, depois a gente retoma essa. A gente tem mais uma pergunta do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Oi, Lucas, pode abrir o teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Oi, gente, vocês conseguem me escutar agora? Agora sim, Júlia. Desculpa, perdão pelos minutinhos a mais. Deixa eu te fazer, eu queria fazer um follow-up na transação. A parte da cisão com a Terros, deixa eu tentar entender. Isso não era da empresa inicial, você entrou com um parceiro e esse parceiro vai te dar os 190 milhões em número, por que não ficou? São fazendas em lugares diferentes, não tem sinergia? Essa parte eu não entendi o porquê dessa transação precedente. Se essa é uma empresa, né, um parceiro que não tem nada a ver com a transação, ou ele já era um dono e aí ele vai abater do valor a ser pago para vocês? Eu acho que não ficou claro para mim. E essa pergunta tem muito a ver com como vocês vão financiar a transação. Vocês pensam financiar essa transação, o valor final de caixa a ser pago, como vocês devem financiar. E aí, por último, talvez falar um pouquinho do CAPEX. Eu entendo que você meio que já respondeu, já teve essa pergunta anteriormente, mas em valores absolutos, qual é o novo nível de
de capex que a gente deveria esperar para a SLC nos próximos 2, 3 anos, talvez, incluindo manutenção e expansão, dado esse crescimento de áreas impressionante que a gente teve nos últimos anos? Obrigada. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Sobre, efetivamente, a Tergos é um parceiro que sempre participou da negociação. Ela esteve conosco desde o início, né? Então, eu diria assim, facilitou muito a negociação nesse contexto, tá? Ele tinha interesse em um pedaço das áreas, não tinha interesse em todo. Então, esse pedaço das áreas que ele tem interesse, ele ficou, não tem nada a ver com o atual proprietário, não vai ter nenhum abatimento, e nós vamos ficar com outro pedaço. Então, para a gente separar isso de uma maneira organizada, logicamente, vamos ter que fazer uma cisão. Ele vai ficar com parte dos ativos, né, máquinas, vai ficar com parte dos ativos também que vão ser essa parte de working capital, efetivamente, estoques, né, porque já vai estar em junho, já vai ter estoque para a próxima safra. A gente faz essa separação, por isso que a gente botou que é 191, mais ou menos, mas no caso provavelmente vai ser mais, né? Mais o working capital, que vai ser estoque de fertilizantes que já vão estar na fazenda para ele fazer os tratos culturais que ele vai fazer a partir de outubro, né? Então, esse é o contexto. Assim, teve sempre presente com a gente, foi um facilitador desse negócio. Nós poderíamos ter feito sozinho o negócio? Poderíamos, mas não teríamos feito o negócio se não tivesse essa parceria, tá? Sobre financiamento, a gente vai divulgar semana que vem nosso Eles vão release. te dar os 191 milhões em caixa, Ivo, desculpa, em julho? Eles vão nos dar esse recurso em caixa. Agora, logicamente, possivelmente seja até parcelado nas mesmas condições que a gente está comprando a Sirens, né? Que a gente está pagando 60% à vista e depois tem mais 40% a prazo. Provavelmente vai seguir a mesma metodologia, tá? No caso dos financiamentos, a gente vai divulgar semana que vem o resultado, né? A gente tem comentado com o mercado que a ideia não é passar de 2 vezes a relação de dívida EBITDA, eventualmente isso pode acontecer, quando acontece, então a recomendação do nosso conselho é reduzir a velocidade do crescimento, e quando estiver muito baixo, como nós passamos vários momentos abaixo de uma vez, acelerar o crescimento. Logicamente, acelerar o crescimento teria que ter boas oportunidades. Muitas vezes nós não tínhamos essas oportunidades. Aí nós fazíamos a recompra das ações. Agora é um período que tem menos concorrência, vamos chamar assim. A gente está conseguindo fazer negócios, estamos aproveitando esse momento. Ano passado fechamos aí 60 mil hectares, esse ano nós estamos adicionando mais 100 mil hectares para a próxima safra. Ou seja, estamos aproveitando o momento. Logicamente, a relação de dívida vai subir, né? Mas dentro de uma área bem controlada, e a gente sabe que se a gente para de crescer 2, 3 anos, isso vem para abaixo de 1 rapidamente, tá? Sobre o CAPEX, o Pavinato comentou, nesse primeiro momento, plantando soja e milho, não há necessidade de o CAPEX incremental, eu diria assim, relevante, né? Ou seja, nós vamos começar a investir mais pesadamente, efetivamente, quando entrar o algodão. Que aí, sim, a ideia é essas áreas, nós vamos operação muito próximo das nossas, onde nós temos excelente resultado com o algodão, que é lá no Maranhão, no sul do Maranhão. Então, essas áreas a gente quer, nos próximos 3 anos, já estar operando com algodão, e aí, logicamente, isso muda o patamar do retorno da fazenda, né? Como comentamos também, os arrendamentos já estão definidos para todos esses 13 anos de prazo médio do contrato, que são 9,3 sacos por hectare, então, ou seja, nos garante um retorno adequado para esse investimento que nós vamos fazer ao longo desse período. Tá bom, muito obrigada. Ok, Júlia. Obrigado pelas tuas perguntas. Próxima pergunta, temos mais uma do Lucas Ferreira, do JP. Oi, Lucas, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a tua pergunta. Oi, pessoal. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, mas vou fazer a pergunta aqui. Só por curiosidade, claro que eu entendo que tem uma estratégia de diversificação geográfica e, obviamente, essas oportunidades, ainda mais como essa, né, de arrendamento, vão aparecendo, vocês não controlam, mas a minha pergunta é mais se o crescimento tão grande, né, nessa região implica que está mais difícil, pelo menos crescer no Centro-Oeste, ou de terem boas oportunidades de retorno relevante um retorno relevante no Centro-Oeste, ou não necessariamente? Assim, vocês ainda continuam vendo espaço de crescimento e arrendamento ali na região, mas para entender como é que vocês enxergam, né, daqui para frente o crescimento, se vai acabar sendo mais, vamos dizer assim, em regiões mais novas do agronegócio no Brasil, ou se nas mais tradicionais também ainda, na opinião de vocês, existe oportunidade, principalmente em terras maduras, né, que imagino que em pastagem vai existir, né? Assim, Lucas,
Obviamente, projetos grandes não são muitos, né? E provavelmente a gente não tenha tantas oportunidades de projetos grandes. Então, esse projeto, ele surgiu como sendo uma oportunidade. A região onde nós estamos expandindo, é uma região que a gente conhece muito bem. Então, neste caso agora, o nosso mix ficou mais equilibrado do que ele estava anteriormente, né? Lembrando que o ano passado, onde a gente perdeu mais foi no Mato Grosso. Então, logisticamente, a gente conhece bem o Maranhão. O Maranhão hoje é onde nós temos o menor break-even das culturas. É no Maranhão, pela proximidade que temos do porto, né? Então, na nossa visão, a entrada desse projeto, neste momento, nesta região, é uma das regiões que encaixou muito bem em termos de diversificação e equilíbrio entre as regiões que nós estamos operando, né? Então, os próximos projetos, nós temos a visão e a leitura que hoje o portfólio que nós temos, qualquer novo projeto, ele vai incrementar 5%, 10%, 13%, como deu agora no nosso portfólio. Então, não é um incremento em termos percentual tão alto. Então, em qualquer uma das regiões que nós estamos, eles serão bem-vindos, novos projetos. Pode ser Centro-Oeste, pode ser Mato Grosso do Sul, pode ser Bahia, pode ser Maranhão, pode ser Piauí, quer dizer, pode ser Pará, que agora estamos entrando numa nova região, que é o sudeste do Pará, bem na divisa ali com Mato Grosso e divisa com Goiás e Tocantins. Então, essa diversificação que nós temos hoje, ela já é boa, tem nos garantido uma estabilidade de produtividade ao longo dos anos, e agora a entrada desse portfólio novo, ele vai nos ajudar ainda a garantir uma estabilidade talvez um pouquinho maior, pelo histórico que a gente tem do Maranhão, como sendo uma região hoje muito, muito estável em termos de clima. Perfeito. Muito claro, pessoal. Obrigado. Não tendo mais perguntas, a videoconferência sobre a aquisição da Ciência Agro Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia. Bom dia.